nesta noite para nós fazer mais um culto da parte de Deus, agradecendo a Deus pela semana, agradecendo a Deus pelo livramento, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, guardado nossos filhos, nossas famílias, guardado todo a nossa casa, porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós estamos guardados debaixo da mão potente de Deus, para nós juntos aqui agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado na sua presença, para que aqui junto glorificar ao nome do Senhor, agradecendo a Ele para a glória do seu nome. Amém, querido. Pai Senhor, irmão Selmo, tudo bem, meu irmão? Amém, querido. Irmão Selmo, comece com a oração, depois o senhor entoa ao Senhor os louvores da harpa cristã. Certo, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar nesta noite apresentando a Deus mais uma live que os irmãos têm feito e têm nos chamado para participar. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai, esta noite nós louvamos, te agradecemos por mais uma vez, por mais uma chance, uma oportunidade que Tu tens nos concedido, Pai, de estarmos na Tua presença, reunidos não fisicamente, mas reunidos espiritualmente, Deus, para adorar o Teu nome, falar a Tua palavra e engrandecer, louvar o Teu nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Assim nós pedimos que o Senhor permaneça conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o hino de número 350. Gosto bastante desse hino. Um hino que fala ao pecador e, em geral, a pessoa que precisa e necessita de Cristo. Vamos lá, hino de número 350. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou, no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus que o salvou por fim, na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz, eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador,
pecador morrendo na cruz por mim. Amém. O hino de número 350 da nossa harpa cristã, falando, né, do amor de Jesus por nós. Muitas vezes a gente cantamos esse hino apenas em cultos evangelísticos, culto de pregação, mas esse hino ele fala também fortemente para a igreja do Senhor, para os salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois ele fala do grande amor do Salvador. Então, quando a gente pensa que estamos só, ou que Jesus não está olhando para a gente, não está vendo uma situação que estamos passando em nossa vida, então a gente pode imaginar que se Cristo, ele deu a sua vida, ele demonstrou o seu amor em morte de cruz, é porque ele lhe ama. É porque nós somos preciosos para ele, e ele sim se importa com cada um de nós, ainda que pareça que ele esteja distante, não é isso? Mas só parece. Jesus, ele está ali dos altos céus, nos acompanhando, e quando ele vê e percebe que não teremos mais força, aí sim ele nos pega nos seus braços e nos carrega nos seus braços. Vamos louvar o hino de número 17. Eu comuniquei ao irmão Renato que eu poderia ficar aqui até as 8h15. Eu vou ter que dar uma saidinha emergencial. Não sei se vai dar tempo de cantar um outro hino, mas o hino 17 é um hino bastante pequeno. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 17 da harpa cristã. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpedo de doce amor. Me falam sentidos acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém? Amém. Nosso presbítero, Manassés, Pai do Senhor, meu presbítero. Paz do Senhor, homem de Deus, paz do Senhor aos irmãos, maravilha. Desde já, irmão, está com o nosso presbítero, ele vai trazer a palavra nesta noite, e os irmãos continuam orando pelo nosso presbítero, para Deus continuar lhe abençoando, e dando a palavra, que é a palavra de Deus. Também desde já agradeço ao nosso irmão Anselmo, que não vai poder ficar, porque tem um compromisso, mas que Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Tá certo? Muito obrigado. Na próxima nós estamos juntos novamente. Amém. Irmão Manassés, fica à vontade. Estamos na ativa. Amém. Amém, homem de Deus, paz do Senhor Jesus, aos nobres irmãos, Deus abençoe nesta oportunidade feliz que Deus nos concede de estar aqui junto com os irmãos nesta live no canal do nosso irmão Renato, que
Que Deus em Cristo abençoe tua casa, tua família, teu ministério e faça você próspero em tudo. Que a bênção que era com Abraão, Isaac e Jacó, ela permeie toda a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero, nessa oportunidade, trazer uma palavra, irmãos. Não é uma palavra de um conferencista, os irmãos, mas é uma palavra simples, singela, mas eu tenho certeza que tocará em nossos corações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, capítulo 2, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é um texto muito conhecido dos irmãos, não é? Onde a expressão bíblica nos diz o seguinte: mas recebereis as virtudes do Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo de número 2, versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos ainda, a Bíblia diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre companheiro Renato, se o som está bom, meu irmão. Tá Veja bom, se você está conseguindo entender direitinho. Tá ótimo. Tá bom, meu irmão? Graças a Deus. Deus abençoe. Queridos irmãos, estamos diante de um contexto sociocultural, econômico, político, social, de uma maneira que eu estava meditando na palavra de tarde agora, junto com minha esposa, há uns 20 minutos atrás, e estava fazendo algumas junções de palavras com ela, e muito preocupado com o tempo em que nós estamos vivendo. É bem verdade que algumas características vai predeterminar aqueles que passarão um momento vivendo hoje de cabeça erguida, e aqueles que passarão momentos e que em algum momento da sua vida vão titubear, vão cair, vão parar e vão estar estagnados com as coisas que aconteceu, com as coisas que está acontecendo e com as coisas que ainda há de acontecer. Mas eu não quero me focar nisto, gostaria de falar um pouco sobre o texto em que nós lemos aqui esta noite. Livro de Atos dos Apóstolos, é um dos livros mais lidos da Bíblia Sagrada. Os eruditos, os irmãos que gostam de Bíblia, eu tenho certeza que conhecem de cor e salteado este livro. E este livro de Atos dos Apóstolos, o seu próprio nome, ele já dá um prenúncio do que é o livro. Atos dos Apóstolos. Se nós formos dar uma definição sobre o livro, a gente vai fazer uma divisão das palavras. Atos é uma palavra que está no plural, é um plural da palavra ato. Ato é ação, atos é ações. Eu poderia aqui dividir o livro de Atos dos Apóstolos em duas palavras: atos, ações, e apóstolo, que é uma palavra grega que significa enviado. Então, o que é o livro de Atos dos Apóstolos? Está registrado ações dos enviados. Esta
é a definição do livro de Atos dos Apóstolos. Ações dos enviados. Enviados de quem? Para quê? Quais eram os propósitos predefinidos para que estes enviados fossem enviados? Por quem eles foram enviados? Se nós pararmos para analisar o capítulo de número 24 de Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, versículo de número 49, Jesus usa uma expressão ali dizendo assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Isto quem disse foi o próprio Cristo, antes ainda de que ele fosse ascenso aos céus. Jesus garantiu aos discípulos que eles estivessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, em todo o registro sacrossanto, a gente vai entender nas folhas bíblicas que em todo o Antigo Testamento o Espírito de Deus, ele não habitava de forma permanente no ser humano. Ele vinha esporadicamente. Ele tratava e retornava ao seu lugar de origem. Mas quando chegamos no Novo Testamento, na dispensação do Filho, na dispensação de Jesus, a gente vê que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus no dia do seu batismo, quando ele foi batizado por João naquele Rio Jordão. Quando nós analisarmos todo o contexto do ministério de Cristo, a gente vai entender a ação do Espírito Santo conjuntamente com o Senhor Jesus no seu ministério. Mas não se fica apenas nisto. Jesus foi uma promessa, e o que eu quero falar esta noite é sobre a igreja missionária. Missão abatida do coração de Deus. Uma igreja que não promove missão, ela não está cumprindo um dos pré-requisitos de Cristo. Uma igreja que diz ser evangélica e que ela não evangeliza, ela já perdeu a sua essência, ela já perdeu a sua característica de igreja evangélica. E eu não vejo poucas, mas muitas igrejas que permeiam em suas placas o nome Igreja Evangélica de tal, Igreja Evangélica de outrem, Igreja Evangélica daquele. Ou seja, muitas igrejas com muitas placas de denominações dizendo-se evangélicas, porém que não tem como o seu principal foco a evangelização, que é um dos pré-requisitos da missão da igreja aqui na terra. Então Jesus disse aos discípulos: vocês precisam estar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Jesus, ele cumpre o seu ministério, os discípulos estão em Jerusalém, num dia de Pentecoste, uma das maiores celebrações para os judeus da época. Era uma época em que Jerusalém estava cheia, tinha gente de todas partes, os essênios, Cirene, toda a população vizinha, adjacentes, que ali estavam. E era necessário naquele momento, porque Jesus, ele morre, ele ressuscita, passa um tempo com os discípulos, mas ele precisa ter a sua ascensão. Ele precisa retornar ao seu lugar de origem, que é o céu. E quando Jesus retorna ao céu, passa-se por um período de 10 dias para que aconteça um derramamento que ele promete também no capítulo de número 1
do próprio livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8. Lucas usa essa expressão escrevendo o livro de Atos, dizendo assim: recebereis poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até aos confins da terra. Veja que Jesus, ele coloca uma geografia por onde o evangelho, por onde a obra deveria iniciar, deveria começar. Quando eu falo de missão abatida do coração de Deus, quando eu falo de uma igreja missionária, eu coloco aqui e abro um parêntese para dizer aos irmãos que vai ouvir este vídeo, os que estão ao vivo nos olhando, que a missão da igreja com relação ao ide de Cristo e ao dito de Lucas no livro de Atos 1:8, quando ele diz: vocês vão receber virtude. A palavra virtude ali, no grego, é dunamis. Dunamis, quando ela é traduzido para o latim, ela tem uma proporção de dinamite. E o que é uma dinamite? Para que serve uma dinamite? Dinamite, ele é um poder em movimento. Até o capítulo 2 de Atos, os discípulos era um poder evasivo. Era uma dinamite sem que o pino fosse tirado. Mas depois da promessa de Jesus, depois dessa virtude que haveria de descer, eles não seriam alguém apenas paralelo. Eles seriam ferramentas usadas por Deus para a população do seu tempo e que marcaria até o nosso tempo atual. Jesus disse: recebereis a virtude, o dunamis. Vocês vão ter um poder em movimento. Vocês não vai ser apenas mais um. Você não vai ser apenas mais um discípulo, mas vocês serão os discípulos. Vocês não serão apenas um comissionário, mas vocês serão a ferramenta apropriada para o momento adequado, o qual o Pai vai os usar. Então Jesus, quando ele expressa isso aí, vocês receberão a virtude e vocês serão testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ele estava estabelecendo que a missão, ela tem primeiro que ser uma missão cultural. Ela tem que ser uma missão que atenda às necessidades locais. Jesus poderia mandar que os discípulos eles fossem para a Judeia, ou quem sabe os discípulos encaminhassem de imediato para Samaria, mas não era necessário. O próprio Cristo, ele já havia pregado para uma samaritana e o evangelho já estava sendo expandido nas cercanias de Samaria. O que Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês precisam ficar em Jerusalém, porque Jerusalém vai ser a base, Jerusalém vai ser a estrutura, Jerusalém vai ser a conjuntura de um todo, do qual vai se preparar em Jerusalém para ir para a Judeia, para migrar para Samaria e chegar até aos confins da terra. O grande problema hoje não é apenas pessoas que não entendem a vocação, a missão da igreja. Tem muitas pessoas apegadas à igreja organização e esquecendo da igreja organismo vivo. Existe pelo menos 2 tipos de igreja que todos que lê a Bíblia conhecem. A igreja organização é uma igreja onde temos um pastor presidente,
uma diretoria executiva, onde temos a comissão, onde temos um CGC, onde tem algumas CNPJ. Esta é a igreja organização. Mas a igreja organismo vivo, que esta é a igreja espiritual, esta é a igreja santa, é uma igreja que caminha, é uma igreja que não se prende aos ditames humanos, é uma igreja que não fica presa em quatro paredes, é uma igreja que o Cristo firmou lá no capítulo de número 16 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, versículo de número 13 em diante. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, tu és Petro, tu és fragmento de rocha, mas sobre este fragmento de rocha que tu és, eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, tu és um fragmento de rocha, tu és um elemento. Aí Jesus aponta para si mesmo: mas sobre esta pedra, que era o próprio Cristo, que é a pedra angular, é o fundamento, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que dois tipos de igreja existem: a igreja organização e a igreja organismo vivo. Quando Jesus, lá no livro de Atos, ele está comissionando os seus discípulos, ele estava ali falando de uma igreja mais organismo do que organizacional. É bem verdade que precisamos ter a igreja organizacional, precisamos ter as coisas organizadas, precisamos ter as coisas sob controle e gerenciamento daqueles o qual Deus o chamou para estar sobre cabeça de suas relevantes igrejas. Mas Jesus está preocupado mais ainda com a igreja organismo vivo. Porque esta igreja organismo vivo, ela não para. A pandemia está corroendo o mundo, a política, o amor, o esfriamento de muitos e causando medo em muitas pessoas. A igreja organização tende a cair, a fraquejar, a perder membresia, aos cultos ficar caóticos, a muitos crentes depois, pós-pandemia, não mais frequentarem rotineiramente como costumava ir, porque ela é uma igreja organização, mas a igreja organismo vivo, esta está sempre aumentando em número, aumentando em qualidade, aumentando em santificação, aumentando na sua vida espiritual, porque a igreja, ela não tem mancha, ela não tem mácula, ela é uma igreja que segue com a cabeça erguida, com a bandeira levantada e apregoando o evangelho, o verdadeiro evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Esta é a igreja organismo vivo. E quem faz parte desta igreja organismo vivo? Faz parte desta igreja organismo vivo aquelas instituições que aderiram e que entenderam que existe um comissionamento de Deus. A obra missionária, ela não é coisa apenas do Novo Testamento. Nós estamos falando a dispensação do Espírito Santo, onde ele veio, onde ele entrou no ser humano, habitou no homem, fez morada no homem e guia os passos do homem. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, versículo de número 7. Não te maravilhes de eu ter te dito isto. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todo aquele que é nascido, em outras tradições diz, que são guiados pelo
Espírito Santo. Esta igreja, esta marcha da igreja, ela é cujo este vento em que Jesus falou. Ninguém sabe para de onde o vento vem, ninguém sabe para onde o vento vai, mas sim é aquele que faz parte da igreja, organismo vivo de Cristo Jesus. Mas a obra missionária, meus queridos irmãos, ela não iniciou apenas no livro de Atos dos Apóstolos. A ação dos enviados está num parâmetro do apostolado de Cristo. Mas o próprio Deus, no Antigo Testamento, ele foi missionário quando houve o primeiro pecado sobre a terra. Se os irmãos analisarem o capítulo de número 2, capítulo de número 3, versículo de número 9, do livro de Gênesis, vai estar uma expressão bíblica no qual Moisés escreve, dizendo assim: e disse o Senhor Deus a Adão: onde estás, Adão? Veja que o homem havia pecado e errado, e Deus vai atrás do homem fazendo a primeira missão que lhe era cabida. Em todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus tratando com o homem. Na dispensação da inocência, Deus vai tentar um pacto com Adão. Na dispensação da consciência, Nimrod, juntamente com os da sua época, constrói aquela grande torre e Deus vai lá e intervém na história. Na dispensação, meus queridos irmãos, do governo humano, Deus intervém na história. Na dispensação abrâmica, Deus sela um pacto com Abrão, que saiu de uma terra chamada o dos caldeus, com seu pai Terá. E Deus lhe faz uma promessa e muda o nome de Abrão, porque era pai exaltado e Deus não queria ninguém para usá-lo na sua obra como alguém com este nome de pai exaltado. E Deus o muda chamando-o de Abraão, porque ele seria pai de grande multidão, ou pai de grande nação. Deus também sela um pacto com Jacó. Jacó todo mundo conhece por enganador e suplantador, e a maioria se precipita, dizendo que Jacó, ele era apenas um enganador e um suplantador. Mas o nome original de Jacó não é enganador, ele não é suplantador. É aquele que nasce segurando ao calcanhar. O nome Jacó se deu por conta da sua história de vida, mas o seu nome primeiro é aquele que nasce segurando ao calcanhar. Mesmo com o nome Jacó, Deus encontra ele no Val de Jaboque, capítulo de número 33 de Gênesis. Deus vai lá, tem um encontro com Jacó, ele diz assim: o teu nome não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque como homem lutaste com Deus. Deus muda o nome de Jacó. Então Deus vai intervir com o homem na dispensação da inocência, na dispensação da consciência com Caim e Abel, na dispensação do governo humano com Nimrod, na dispensação da lei, Deus chama Moisés. Moisés, segundo é aquilo até que está escrito, seria para Deus o homem mais manso da terra. Mas em dado momento, este homem, com título de mais manso da terra, mata um egípcio e enterra. Deus trata com o homem em todas as dispensações. Nas dispensações dos monarcas e dos reis, Deus chama alguns. É bem verdade que os homens primeiro escolhem um rei para si, porque Deus não queria um governo monarca. Deus queria e sempre quis um governo teocrático, um governo
aonde Deus fosse o dominador, aonde Deus fosse o controlador de todas as coisas. Mas os homens, com suas vis ignorância, com seus olhares, pensando que tem olhares panorâmicos, é mais analítico de que Deus sempre escolhe as coisas erradas. E os homens escolheram agora Saul, mas Saul era um homem aparentemente bom, aparentemente o cara da época, mas não era o cara do coração de Deus. Deus levanta Davi, o homem segundo o seu coração, mas o que acontece com Davi? Mesmo o homem segundo o coração de Deus. Davi mata Urias, ou seja, Davi manda matar Urias, é cúmplice da morte de Urias. O que Davi ainda faz? Davi adultera, Davi tem relações com a esposa dele, ele adulterou e foi cúmplice da sua morte. Veja que o contexto histórico do Antigo Testamento é Deus tentando um pacto com o homem, e o homem, todavia, afastando-se, negando-se daquela aliança, da missão que Deus tenta fazer com o homem no Antigo Testamento. Passamos na época dos reis. Acabou a época dos reis, chegamos para os profetas. Quando chegamos nos profetas que estão em um tempo de acordo com a época dos reis também, mas estão paralelo a eles, os profetas também tendem a errar. Elias, um homem segundo a vontade de Deus, um profeta que no capítulo de número 18 de 1 Rei, ele consegue desafiar 400 profetas de Baal, mas 450 profetas que comia na mesa de Jezabel, que eram os profetas de Azera. Aquele homem de Deus, que no capítulo 18 desafiou uma multidão de profetas, no capítulo de número 19 do seu livro, de 1 Reis, ele também consegue, desafiou 400, 850, mas por uma informação recebida, Jezabel manda recado para ele, e este mesmo profeta corajoso, ele corre e tende a se esconder, porque teme pela sua vida. Veja que o homem fraqueja, veja que o homem é falho. Jonas, um homem, um profeta chamado por Deus, para ir à grande cidade de Nínive, proclamar uma sentença de juízo. Ele teme de ir a Nínive, porque Deus era misericordioso, e que também ele sabia quem era o povo de Nínive. Todavia, Deus sempre tenta, fazendo um elo com o homem em uma obra missionária. Então, o primeiro missionário era Deus, tentando fazer com o homem um pacto, selar com o homem algo que lhe trouxesse alguma coisa para produzir nele a salvação. Mas o Antigo Testamento não conseguiu Deus com isto. Passamos o período, o último versículo de Malaquias, para o primeiro versículo do livro de João, que diz assim: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E a Bíblia vai dizer que veio um homem chamado por nome João, que este ia preparar o caminho do Senhor. Chegamos no Novo Testamento, Jesus vem cumprir a sua missão. Jesus nasce, aos 12 anos vai à sinagoga. Jesus, aos 33 anos de idade, inicia-se o seu ministério. Por durante 3 anos e 6 meses, o Cristo, o Senhor aqui na terra, o Deus que agora está esvaziado da sua glória, ele está na terra, ele está curando o enfermo, ele está estendendo a mão ao leproso onde não podia,
Ele está estendendo a mão a uma mulher cananeia, que ele não veio para este povo. Ele está fazendo pelo povo aquilo que não deveria. Ele está no capítulo 4 de João, falando com uma samaritana, que um judeu não poderia se comunicar. Ele está quebrando o protocolo. Ele está quebrando todos os ditames humanos para ter uma correlação melhor com o ser humano aqui na terra. Mas o ser humano não compreende, não entende e não aceita. Aqueles que entendem se julga sábio e não aceita pela sua sabedoria. Aquele que entende e não aceita, muitas vezes não aceita, não é porque faltou-lhe a oportunidade, é porque nós, eu digo hoje, nós precisamos, com nossas igrejas, com tantas coisas que temos, ter uma desenvoltura melhor, uma análise de missão dentro da evangelização. Amém. A evangelização está banalizada. As pregações que temos são pregações de mensagem de ego. São mensagens que colocam o homem acima e coloca Deus como que fosse submisso a ele. São mensagens em que massageiam egos humanos. É verdade. Mas Deus, o Cristo ressurreto, aonde Ele está na vida e nas pregações de muitas pessoas. Glória a Deus. São pregações que colocam o ser humano contra outro, que coloca a ideologia, que coloca... Eu tenho escutado louvores nas igrejas, eu tenho debatido muito isso dentro da igreja onde eu congrego. Louvores que não são louvores, são músicas cantadas por letras criadas por pessoas, às vezes, que não têm o mínimo de intimidade com Deus e não conhece e não entende quem é Deus. São coisas que nos levam a repensar neste dia em que estamos vivendo, que tipo de evangelho, que tipo de missão, que tipo de comissionamento nós temos recebido de Deus e o que estamos desenvolvendo na obra do Senhor. São coisas que têm levado muita gente ao fracasso. Eu ouvi esses dias um grande homem de Deus trazer uma grande mensagem poderosa, mas ele falhou com uma coisa. Ele disse que por onde ele passava, ele jogava a batata quente na mão de alguns pastores e deixava lá. Por que ele disse isso? Porque a sua pregação foi falando de que dentro da igreja, dentro das casas, tinha irmãos que era contra irmão, pessoas contra pessoas. Irmãos, nós sabemos que existem pessoas que se levantam dentro da própria casa, sim. Porém, eu não vou perder tempo para fazer pregações, fazendo apologia a este tipo de situação. Porque a Bíblia diz, livro de Gênesis, capítulo de número 37, todos conhecem a história de José. Aí muita gente se coloca apenas no lugar de José, mas ninguém se coloca no lugar dos irmãos de José. Todo mundo é inocente, ninguém é culpado. Todo mundo se vitima, todo mundo se diz ser bonzinho, todo mundo se diz ser o certo, todo mundo se diz ser aquele que é a vítima entre muitos lobos, mas ninguém se coloca na posição dos irmãos de José. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada vai dizer que os irmãos de José tornaram-se inimigos dele. Todavia, a Bíblia vai dizer que eram irmãos dele. Se você observar o livro de Jó, a Bíblia nunca vai dizer que Jó tinha inimigo
a não ser o adversário das nossas almas, que era Satanás. Mas Eliú, ele faz, aqueles 4 amigos, nenhum deles a Bíblia vai caracterizar como inimigo de Jó. Mas a Bíblia vai dizer, 42 de Jó, versículo 1 e 2, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia não fala que ele orava pelos inimigos, a Bíblia fala que ele orava pelo amigo. E quantas pregações dentro das igrejas, as pessoas mal estão se olhando dentro da igreja, porque logo estão se imaginando que do seu lado tem um inimigo. Não olha para frente porque acha que quem está na frente é o inimigo. Não olha para a direita porque acha que a direita tem um inimigo. Não olha para a própria sombra porque acha que a sombra é o inimigo. Eu tenho dito aos irmãos, irmãos, todo ladrão é desconfiado. Aquele que acha que aquele que está do seu lado é inimigo, às vezes é ele que está levantando alguma coisa contra os irmãos da igreja. Se conserta, bota a vida no altar, começa a viver o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus. Amém. É salvação, é liberdade, é amor, é unidade. Não há céu se não houver unidade. Existem pessoas que estão pregando unidade sem saber o que é unidade. Muitas igrejas intituladas Famílias em Unidade. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar a quem ele precisa ser alcançado. Este vídeo vai chegar em quem precisa. E tem pessoas nos ouvindo aqui esta noite que está precisando ouvir esta palavra de Deus. Pare de ser apologista de ódios. Você que canta, pare de cantar ódio entre irmãos. Comece a louvar a Deus. Porque louvor é elogio. Louvor é elogio. E toda música que é cantada na igreja, nem todas elas é louvor. São meramente música para o ego humano. Pare de fazer apologia a ódio entre irmãos. Entre aonde os discípulos entraram. Pedro, um dos discípulos com as características totalmente desequilibrada. Quem seria Pedro se não tivesse recebido o dunamis de Cristo lá no livro de Atos dos Apóstolos? Seria aquele cujo qual tentaria matar o soldado quando este buscava Cristo. Mas entenda que a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a primeira pregação dele, ele não levanta uma espada física, mas ele levanta uma espada que o escritor aos Hebreus, ele disse no capítulo de número 4, versículo de número 12, porque esta palavra é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Pedro, que usava uma espada física, agora está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando falamos de missão da igreja, falamos com estas preocupações, falamos com esses pré-requisitos, porque tem muita gente querendo mandar missionário para o outro lado do mundo, mas no bairro onde tem o templo central, tem muita gente padecendo de fome de pão, literalmente, sede de água literal, mas faltando-lhes também o alimento espiritual, que é a palavra de Deus.
E as nossas igrejas, a cada dia enchendo de pessoas vazias, são igrejas cheias de pessoas vazias. Jesus não está preocupado com templos cheios de igrejas vazias. Jesus está preocupado de pessoas cheias, ainda que os templos estejam no caos. É verdade. Capítulo de número 24 do livro, segundo escreveu Mateus, versículo de número 1. O próprio Jesus, ou seja, os discípulos mostraram a Jesus as estruturas daquele grande templo que tinha em Jerusalém. E Jesus olhou para os discípulos e disse a eles assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, juntou os cristãos que ali estavam, botou todo dentro daquele templo, cerrou. Os historiadores dizem que o sangue das pessoas que ali estavam, elas saíam pelos umbrais da porta. O sangue vertia, mas Jesus já havia dito, ele não estava preocupado com o templo humano, com o templo físico, com o templo estrutura, mas ele estava preocupado com o templo morada do Espírito Santo, que é as pessoas, que são as almas que estão se perdendo neste mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. A grande responsabilidade da igreja dos dias atuais é promover o crescimento, é promover a propagação de maneira equilibrada. E eu fico triste, queridos, com muitos missionários. Eu sei que Deus tem levantado muitos missionários para ir a muitas partes do mundo. Mas às vezes estamos dando mais visão a isto do que a missão cultural. Mas Jesus disse aos discípulos: vocês fiquem aqui em Jerusalém. Comece em Jerusalém. Faça a base em Jerusalém. Comece a cavar estrutura em Jerusalém. Porque quando Jerusalém estiver cheia, quando Jerusalém já estiver todo preparado, quando em Jerusalém as almas não faltar nada, quando estiver unânime em Jerusalém, eu começo a levar vocês para a Judeia, eu levo para Samaria, eu preparo para levar até os confins da terra. Entenda uma coisa, que nem todos os discípulos de Jesus chegaram aos confins da terra. Nem todos os discípulos de Jesus chegaram a Samaria depois do dia de Pentecoste. Para cada momento, Deus vai levantar um discípulo certo. Para Jerusalém, Samaria e Judeia, Deus até permitiu alguns chegar. Mas quando eu observo o livro de Atos dos Apóstolos, mais adiante, capítulo de número 9, Deus chama um cidadão por nome de Saulo, Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, que se preparava, era um homem que tinha duas nacionalidades. Preparou-se, homem ensinado aos pés de Gamaliel, o maior mestre de sua época. Pensava ele que estava sendo preparado apenas para perseguir a igreja e ser um fariseu nato. Como disse, para cada momento, Deus tem uma ferramenta certa, Deus tem um elemento certo, Deus tem uma maneira certa de tratar e usar alguém para a sua obra. No Antigo Testamento, Deus levantou os seus instrumentos.
No Novo Testamento, Deus levanta Jesus. Na era dos apóstolos, Deus levanta Pedro, Tiago, João. Deus levanta Saulo. Deus levanta Paulo. Aí eu pergunto, nos dias atuais, que tipo de instrumento é você? Em que parte na obra você está sendo utilizado? Tem você sido um canal de bênção e de propagação do reino? Ou você tem sido um canal de divisão? Você está preocupado com a placa e a nomenclatura da igreja? Você está defendendo o partido de A ou de B? Ou você está defendendo a bandeira do Evangelho de Jesus? Qual tipo de bandeira você está levantando, irmão? Que tipo de bandeira estamos levantando, queridos? Que tipo de bandeira nós estamos pregoando na nossa vida? Na nossa igreja, na nossa região? Será que o meu evangelho fica apenas em palavras? Paulo disse que o nosso evangelho, ou que o dele na época, não consistia apenas em palavras persuasivas, mas de poder e autoridade. Quando se vê muita gente falando um monte de balela, mas que as suas pregações são vazias, que não há milagre em suas pregações, é porque ainda está faltando dunamis descer sobre tais, para que a propagação do evangelho ela seja coerente e coesa de acordo com aquilo que Deus quer. Que tipo de ferramenta estamos sendo nesses dias? Que tipo de elementos surpresa estamos sendo na mão de Deus? Queridos, a missão não parou. Leia o capítulo de número 28, 29 de Atos. Veja se em qual parte da história você se enquadra. Aí você vai dizer a mim, mas Atos não tem estes capítulos. Pois é porque nós estamos vivenciando ele. Você faz parte da igreja primitiva. Os apóstolos deram o pontapé inicial e nós estamos dando continuidade. A pregação do evangelho não cessou. A obra missionária não encerrou. Nós somos missionários. Eu vou usar uma expressão que é dos últimos tempos. Aprove a Deus voltar o seu Filho Jesus estes dias. Mas enquanto tal tempo não acontece, somos apregoeiro desta palavra. Reflita em tudo que você ouviu. Com essa palavra simples e bem objetiva ao teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te faça um instrumento. Que Deus em Cristo te dê um despertamento. Que Deus em Cristo te traga um avivamento, como desceu no capítulo 2, aonde o escritor sacrossanto, ele disse, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, a maioria dos evangélicos neopentecostais hoje gostam de pregar muito Atos 2, para falar no versículo 2, a parte A este texto. E, de repente, eles pegam esse texto, traduz como querem, e diz que Deus vai fazer as coisas num de repente. Querido, você está equivocado. E de repente... Amém, irmão? Amém, querido irmão. Amém, amado. Vou fazer as considerações finais aqui. Nossas considerações finais. Como disse ao irmão
Eu me empolguei no tempo, irmão, desculpa. Fica à Eu não vontade. estava nem olhando. Eu não Fica à estava nem vontade. olhando o relógio, amado. Perdão. Fica à vontade. E como fica à disse, vontade. alguns usam aquele texto do capítulo 2, versículo 2, dizendo, usando, e de repente, ele faz o maior saceiro dentro das igrejas. E aí dizem, pregam tanto, mas quando o culto termina, você pergunta a ele o que foi pregado, ele não vai saber nem qual foi a mensagem, nem onde foi lido. Mas o texto diz, e de repente sobreveio do céu um som, é outro detalhe, um som, como que de um vento veemente e impetuoso. As pessoas pregam dizendo assim, está vindo um vento do céu, como veio no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste não teve vento. No dia de Pentecoste não soprou vento. Eu quero saber qual é a Bíblia que fala que soprou vento. Porque a Bíblia diz que veio um som, como que de um vento. Não é o som de um vento. É um som como que, parecido, mas não é som de vento. E muita gente pega isso e diz que houve um vento soprado ali. Mas não houve vento, querido. Veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, queridos, o grande problema da nossa geração é não entendermos para que nós estamos aqui. Em que nós estamos aqui? Qual o propósito de eu estar dentro de uma igreja? Qual é o propósito de eu frequentar algum tipo de denominação, independente de qual seja a sua igreja, meu querido e minha querida? O que é que te faz estar ali? Seja um instrumento de Deus, seja uma ferramenta de Deus. Missão é a batida do coração de Deus. E grande parte daqueles que são chamados por Deus são para cumprir uma missão aqui na terra. Antigamente, eu tinha um desejo muito grande de ser um obreiro da igreja, quando ainda na minha juventude, e eu não sabia os valores, os preços que se tem a pagar, os comprometimentos que temos que ter. Se assim soubesse, nós teríamos pensado duas vezes. E eu vejo uma guerra tão grande de pessoas querendo galgar posições, que eu me preocupo. E eu coloco aqui e dou um recado aos irmãos e às irmãs, aqueles que querem e que desejam ao episcopado. É boa coisa, irmãos, desejar. Mas passe primeiro em Jerusalém. Dê uma caminhada na Judéia. Passe por Samaria. Tenha experiência. Aí depois você vai chegar no lugar onde Deus quer te colocar. Meu nobre irmão, meu irmão Renato, meus queridos irmãos que estão conosco ao vivo, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu não posso encerrar este vídeo, esta live. Eu não posso fazer isso
sem pedir ao Senhor em concordância, para nós fazermos uma breve oração, simples, breve, muito breve. Eu quero orar pela vida dos irmãos que estão ao vivo conosco. Eu quero orar pela vida daqueles que esse vídeo vai chegar lá. Eu quero orar pela vida dos nossos líderes espirituais, líderes partidários, quando falo líderes nacionais, da política nacional, líderes dos poderes legislativo, judiciário e executivo. E eu quero orar pela vida de alguns irmãos que até hoje não entendeu o propósito pelo qual Deus os colocou no lugar onde estão. E eu vou dizer uma coisa aqui muito séria que Deus me fala aqui neste momento, que tem gente que está ouvindo esse vídeo aqui, ou vai ouvir ainda, que está no lugar errado, por isso que o ministério não desenvolveu ainda. Existem pessoas que estão no lugar errado, por isso que ainda não aconteceu aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele ou a vida dela. Entenda a necessidade de estar onde Jesus manda que você esteja. Se os discípulos não estiverem em Jerusalém, não iria receber a promessa o qual foi cumprida. Detalhe, era 500 crentes que foram para o cenáculo, mas apenas 120 receberam a porção do Espírito, receberam a promessa. Isso tem a ver com você, meu querido e minha querida. A promessa está de pé, mas você ainda não está aonde e no lugar aonde Deus quer cumprir com a palavra na tua vida. E às vezes você fica dando murro em ponta de faca, remando contra a maré, mas o lugar onde você está não é propício para o teu crescimento. Mas a partir desta noite eu tenho certeza que Deus vai alargar as tuas fronteiras, Deus vai abrir os teus olhos, a tua visão vai ser panorâmica e Ele vai te mostrar o lugar. Você vai chegar lá e a palavra dele vai ser cumprida na tua vida. Meu irmão Renato, eu posso fazer uma breve oração para encerrar minha participação aqui, meu santo? Pode orar, com certeza. Amém, meu santo, amém. Desde já, depois da oração, eu já deixo com o Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu ministério, a todos os irmãos. Aqui vai a minha paz, a minha saudação. Amém? Em nome de Jesus. Inclina a tua cabeça, aqueles que podem, fecha teus olhos, aonde você estiver. Soberano Senhor, eu oro neste momento de oração, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, que nos acompanha através desta live, neste momento em que o nosso país e o mundo está vivenciando um caos generalizado na área política, na área econômica, na área social, ó Deus, na área religiosa, enquanto muitos estão brincando, não têm comprometimento com o teu reino, e dizem estar compromissados contigo, mas as palavras por eles proferidas não traz a verdade que abunda em teu espírito, em tuas sacrossantas palavras. Meu Deus, eu oro por esta minha irmã, por este meu irmão, que se porventura tem uma enfermidade sobre o seu corpo neste momento, que seja eu como um Paulo, que a nossa palavra não seja ela palavra apenas de persuasão humana,
não palavras apenas de persuasão para que alguém ache bonito e belo, mas que haja virtude, mas que haja poder nas nossas palavras, que as pessoas que aqui ouviram sejam tocadas pelo teu Espírito, que elas comecem a entender os teus desígnios para as suas vidas, e que através desta palavra, esta noite, seja curado aqueles que têm enfermidade na alma, seja curado aqueles que têm enfermidade em seu corpo físico, aqueles que têm câncer, aqueles que estão aidéticos, aqueles que têm diabetes, aonde seja uma enfermidade em seu corpo físico, que ela possa bater em retirada, porque está escrito em tua palavra que os sinais seguiriam os que creem em teu nome. Poríamos a mão entre o enfermo e os curaríamos, Senhor. E esta autoridade foi nos dada. Estende a tua mão, permanece conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todo o povo de Deus. Graças a Deus, irmão Manassés. Eu quero agradecer ao Senhor pela palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor continue abençoando o Senhor, sua família, guardando, livrando. Amém. E a todos que assistiram esse vídeo, que ainda vão assistir. Ao nosso amigo, quem tu aí também, que é de outra religião, seja bem-vindo. Quando tiver online, se o senhor quiser entrar, pode entrar, fique à vontade. Eu vou ter Jesus salva, porque Jesus não faz exceção de pessoa. Deus tem um plano na sua vida, tá certo? Fique à vontade, meu amigo. O dia que você quiser entrar, sempre estará a porta aberta. Escuta a palavra de Deus. E Deus tem um plano na sua vida, tá certo, meu amigo? Fique na paz. Nosso irmão Alcides, nosso irmão também, que trouxe a palavra ontem, que ele entrou também. Agradeço ao irmão Anselmo. Graças a Deus por tudo. E a todos que ouviram desta noite. Amanhã nós estamos com um irmão também para trazer a palavra. Mas ele ficou de confirmar. E amanhã, tarde, eu estou botando aí algo para ver se nós vamos fazer amanhã. Outro irmão trazendo uma palavra também de Deus para os irmãos. Para os irmãos nessa pandemia que nós estamos passando, tá muitas pessoas pensando em suicídio, muitas pessoas pensando, ficando doentes, só ouvindo pessoas morrerem, pessoas que estão doentes. Então amanhã nós vamos estar ao vivo à noite novamente, a partir das 8 horas, 8h10, nós entramos, tá certo? Eu agradeço a presença de todos, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.